Fala aí, meu pupilo! Tranquilo? Como é que vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Tudo bem? Galerinha, agora a gente vai trocar uma ideia sobre a ação popular, que é um remédio muito importante para sua prova. Tem algumas nuances, tem algumas características que, se você der mole, você pode escorregar. Então a gente vai bater esses pontos que sempre caem em prova. Vou checar para o lado para você tirar aquele print, ou melhor, para você pausar o vídeo. Aí você pausa o vídeo, anota tudo que tiver que anotar, depois você despausa e aí a gente começa a falar, tá bom? Então vai lá. Um, dois, três e pausou. Voltou. Tranquilo, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ação popular. Primeira coisa é a gente fazer a leitura do dispositivo constitucional acerca da ação popular. A gente precisa saber o que a Constituição fala sobre a ação popular. Depois a gente pega os detalhes, tá? Você vai ver que o texto da Constituição Federal, ele é bem curtinho, bem objetivo, tá? A maior parte das informações a gente vai tirar da lei mesmo da ação popular. Vamos lá, ação popular. Qualquer cidadão, então isso aqui a gente precisa marcar, ó, que é o legitimado, é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos devagarinho, meu pupilo. Primeira coisa é saber qual é o direito que a ação popular visa proteger. Afinal, é um remédio constitucional. E como qualquer outro remédio constitucional, visa proteger um direito contra uma doença, tá bom? Qual é o direito que a ação popular vai proteger? Olha só, galerinha. A ação popular tem como direito tutelado um direito de terceira geração. Na verdade, todos os direitos de terceira geração são protegidos por meio da ação popular. Quando a gente dá uma olhadinha no texto constitucional, a gente vê que a Constituição traz alguns direitos de terceira geração específicos, como direito ao proteção do patrimônio público, histórico e cultural, proteção à moralidade administrativa e a meio ambiente. E aí o STF já deixou claro pra gente. Falou o seguinte, ó, essa lista que a gente tem na Constituição Federal, na verdade, é uma lista meramente exemplificativa. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas alguns exemplos de direitos de terceira geração. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando, professor, mas o que é esse tal de direito de terceira geração que eu não sei? Bom, meu pupilo, se na tua prova tiver lá no edital o conteúdo de teoria geral dos direitos fundamentais, você precisa saber o que é um direito de terceira geração. Se não tiver visto a aula ainda, você vai ver as dimensões ou gerações de direito. Mas de forma bem específica, eu posso falar que os direitos de terceira geração ou dimensão, tanto faz como você quiser chamar, são aqueles direitos transindividuais. O que seriam os direitos transindividuais? São aqueles direitos que pertencem a todo mundo ao mesmo tempo, porque não tem um destinatário específico, é destinado a todos. Por exemplo, o meio ambiente equilibrado é um direito de todos, absolutamente todos. Consegue entender? Mas o que? Direito à paz, por exemplo, direito à inovação tecnológica, direito ao patrimônio público. Todo mundo tem direito à conservação do patrimônio público, patrimônio histórico, direito à moralidade na administração. Todo mundo tem o direito de que nossos governantes atuem de forma moral, ética. Então, a ação popular, ela serve para combater atos lesivos à moralidade administrativa, ao patrimônio público, histórico e cultural, ao meio ambiente ou outro direito de terceira geração que seja um direito de todos ao mesmo tempo, mas a Constituição traz apenas esses direitos aqui e na grande maior parte das questões, né, 99,999% das questões
vai trazer essa lista aqui de direitos. O patrimônio, a moralidade e o meio ambiente. Uma ou outra questão fora da curva vai falar que vai proteger direitos de terceira geração de forma geral e vai estar certo. Bom, e presta muito atenção. Somente um tipo de indivíduo pode ingressar com uma ação popular. Não é qualquer pessoa que pode ir e entrar com essa ação. É somente o cidadão. E aí você tem que saber que cidadão é aquele indivíduo que é titular de direitos políticos. Como assim, professor, titular de direitos políticos? Cidadão é aquele que pode influenciar na vida política do seu país. É aquele que pode votar, é aquele que pode ser votado. Quem tem direitos políticos. De forma mais objetiva, você se torna cidadão quando você tira o seu título, por exemplo, e começa a exercer os seus direitos de cidadania. Show de bola? Então, o único legitimado para ingressar é o cidadão. Toma muito cuidado, porque algumas bancas podem falar que, por exemplo, será um legitimado qualquer pessoa física. Errado. Qualquer pessoa jurídica. Errado. Qualquer indivíduo. Errado. Não basta ser pessoa física, não basta ser brasileiro, não basta ser gente. Tem que ser o quê? Cidadão. Então a palavra-chave é cidadão. Somente o cidadão pode ingressar com ação. Somente quem tem direitos políticos. O que você precisa estar ligado é o seguinte, ó. Muitas das vezes, ao invés da banca disser de maneira clara para você, ao invés dela dizer de maneira clara para você de que se trata o cidadão, ela vai fazer com que você entenda de maneira indireta que aquele indivíduo é um cidadão. Por exemplo, ao invés de ela falar João, cidadão, ingressou com uma ação popular e perguntar se está certo ou algo do tipo, ela vai trocar a palavra cidadão e vai falar, por exemplo, um deputado federal, um deputado estadual, vai trazer um cargo político. E aí, obviamente, você vai imaginar, bom, se o cara tem um cargo político, se o cara é deputado federal, presidente, senador, vereador, deputado estadual, distrital, se ele pode ser votado e hoje ocupa um cargo político, significa que ele já tirou o seu título, porque para ser votado é necessário também que você tenha a capacidade de votar. Então, presta atenção, a sua banca pode falar de cara que é um cidadão, ou ela pode deixar isso escondido, dizendo que o indivíduo é um deputado, que é um senador, que é o presidente, mas de qualquer forma é o cidadão. E aqui, ó, de laranja, eu coloquei uma jurisprudência, tá? Não me interessa trabalhar aqui qual é o número da jurisprudência. O número de jurisprudência não cai em prova. Mas isso aqui é uma jurisprudência. O que que fala essa jurisprudência? Essa jurisprudência fala o seguinte, ó, que somente o cidadão, somente ele, pode ingressar com uma ação popular. Mas, entretanto, contudo, todavia, o MP, o Ministério Público, pode dar continuidade se o cidadão desistir. Perceba, o MP ele não pode ingressar com a ação. Isso ele não pode. Só quem pode ingressar com a ação é propriamente o cidadão. Mas, se o cidadão desistir, o MP ele pode dar continuidade. Bom, vamos imaginar que determinado prefeito esteja, por exemplo, poluindo um rio da cidade, jogando dejetos ali no rio da cidade. Aí, o Pupilo das Couves ingressa com uma ação. Aí o prefeito ameaça Pupilo das Couves, ou então suborna Pupilo das Couves. E Pupilo das Couves retira sua ação. O MP, o Ministério Público, é um órgão governamental que tem por objetivo proteger direitos difusos, direitos de toda a coletividade. O MP, percebendo que por algum motivo o cidadão desistiu, o MP pode dar continuidade. Show de bola? E outra coisa, galerinha,
existia um prazo para ingressar com uma ação popular. A partir do momento que houve ali o ato lesivo à moralidade, ao patrimônio, ao meio ambiente, o cidadão tem um prazo de 5 anos para ingressar com a ação, tá bom? Não é ad eterno. Houve a lesividade, houve o ato lesivo, o cidadão ele vai ter 5 anos, presta muita atenção, para ingressar. E outra coisa que é interessante é saber que esses 5 anos é um prazo prescricional e não decadencial. Prazo prescricional de 5 anos. E olha o bizu que eu vou te dar. Lá no mandado de segurança, que você ainda vai assistir, ou pode já ter até assistido, você vê que o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias. Só que lá no mandado de segurança, o prazo de 120 dias é decadencial. Aqui na ação popular, é um prazo prescricional. E aí você deve estar se perguntando, professor, qual é a diferença de prescrição e decadência? Prescricional e decadencial. Bom, essa diferença está no direito processual. Se na sua prova não tem direito processual civil e nem direito processual penal, não tem por que eu explicar, porque senão eu vou estar perdendo tempo com algo que não é objetivo, com aprofundamento que não vai cair na sua prova. Basta você saber que a ação popular é prescricional e que o mandado de segurança é decadencial. E se por um acaso, na sua prova, tiver o conteúdo de direito processual, aí você vai aprender com o seu professor de direito processual. Show! Mas o bizu que eu tenho para te dar é o seguinte, ó. Ação popular. Ação popular, galerinha, olha só. Meu pupilo, ação popular tem um P. P de popular, P de prazo prescricional. Show? Então, a ação popular tem um prazo prescricional de 5 anos. E o foro? Foro. O que é o foro, meu pupilo? É o próximo tópico que a gente está estudando. Foro é o local de tramitação da ação. Vou até colocar aqui, ó. Foro é o local de tramitação da ação. É onde a ação vai tramitar, é onde a ação vai rolar. É o local onde o processo vai ocorrer. Local de tramitar, tramitação. E presta atenção, meu pupilo. Sempre será na primeira instância. Sempre será na primeira instância, independentemente de contra quem eu esteja ingressando. Por quê? Lá no aspecto penal, em processos criminais, existe um negócio chamado de foro por prerrogativa de função, conhecido comumente pela população como foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? Por conta do cargo, algumas pessoas não vão responder na primeira instância, e sim em instâncias superiores. Não sei se vocês sabem, mas o nosso poder judiciário, ele é dividido, ele é hierarquizado em várias instâncias, em vários degraus. Vou desenhar aqui para você entender mais ou menos, ó. Como é a estrutura do nosso poder judiciário? O nosso poder judiciário ele é assim, ó. Você vai ter lá no topo o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí mais abaixo você vai ter os tribunais superiores. Abaixo você vai ter os tribunais regionais. E abaixo dos tribunais regionais você vai ter os juízes monocráticos, que são aqueles juízes que julgam sozinhos, não são tribunais. Tá? Quais são os tribunais superiores que existem? Existem os seguintes tribunais superiores, ó, o STJ, o TSE
o TST e o STM. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar. Tribunais regionais, eu vou ter o TJ, o TRF, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral. E os juízes são juízes que julgam sozinhos, né? São as varas judiciais, tá? Esse é o nosso poder judiciário, de maneira assim bem simples, tá? E o nosso poder judiciário tem várias instâncias. Então aqui você tem a primeira instância, que são os juízes. Aqui nos tribunais regionais tem a segunda instância. Aqui você vai ter a instância superior e aqui tu tem o STF, que é chamado de instância suprema, porque é o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Você tem a chance de recorrer de uma ação. Por exemplo, perdeu aqui no juiz do trabalho, ponto, pode recorrer para o TRT, tá? Aqui no TRT, se por um acaso tiver uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade, tu pode recorrer a um tribunal superior ou até mesmo por meio de um recurso extraordinário. Não precisa ficar memorizando isso, tá? Você pode recorrer para o STF. Então, você tem a chance de recorrer no Brasil para tribunais superiores. O cidadão comum, quando é processado ou quando inicia um processo, ele responde na primeira instância. Tipo, você vai processar o teu patrão da empresa, vai processar na primeira instância. Bom, mas presta atenção, algumas autoridades no Brasil não vão responder na primeira instância. Exemplo, o presidente da República, se for processado, será processado direto no STF. Um governador, se for processado, vai ser processado aqui no STJ. Um prefeito, se for processado, vai ser processado no TJ. Ó. Prefeito, governador, presidente. O fato dessa galera ser processado em instâncias que não são a primeira instância, né? Na instância suprema, superior, regional, isso aqui é chamado de foro por prerrogativa de função. E alguns chamam, né, a mídia chama de foro privilegiado, mas você vai ver que não tem muito privilégio. Porque se o presidente, por exemplo, for condenado no STF, para que ele vai recorrer? Bom, não tem nada de muito privilégio nisso. E o que você precisa saber? Esse foro privilegiado, chamado de foro por prerrogativa de função, só acontece na esfera penal, apenas para crimes. Só quando se trata de um processo criminal, isso vai acontecer. Mas olha só, quando a gente utiliza a ação popular, a gente não utiliza a ação popular para combater crimes. A ação popular, já vou até adiantar com vocês aqui no nosso tópico 6, é uma ação de natureza civil. Ocorre em um rito lá do procedimento civil. Por isso que toda e qualquer ação vai sempre começar na primeira instância. Não interessa quem eu estou processando, se é uma ação popular contra um ato de um presidente da República, contra um ato do prefeito, contra um ato do governador, contra ato de ministro de Estado, contra ato de general das Forças Armadas, independentemente de contra quem seja essa ação, sempre vai começar na primeira instância, porque não há foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função é somente na esfera penal, que não é o nosso caso. Tá bom? Somente na esfera penal. Então, não existe foro privilegiado em uma ação popular. E quais são as características da ação popular? Vai ser gratuita para o autor se ele tiver de boa fé. Agora, se o juiz entender que o indivíduo entrou com uma ação popular de má fé,
apenas para prejudicar um terceiro, sabendo que ele é inocente, o juiz vai fazer com que esse cara pague as custas do processo e os ônus de sucumbência. E para você entrar com uma ação popular, você precisa constituir um advogado. Show? Agora que a gente já viu todas essas nuances, a gente precisa trocar uma ideia com exemplos para facilitar. Ó, patrimônio público histórico e cultural. Houve um caso aqui no Rio de Janeiro em que queriam derrubar um museu do índio, é tipo como se fosse um museu, uma área do índio, que fica lá perto do Maracanã. Vão ficar lá perto do Maracanã para poder fazer um estacionamento. Só que cidadãos ingressaram com uma ação popular para proteger o patrimônio histórico, cultural e assim não conseguiram derrubar aquela área. Show! Um outro exemplo aqui, meio ambiente. Meio ambiente, o Michel Temer, quando estava fazendo seu governo, queria conceder uma área lá na floresta amazônica para exploração mineral para holandeses. E aí a população brasileira ficou revoltada. Ingressaram com várias e várias ações populares e evitaram essa exploração, que era um pedaço de terra do tamanho do estado do Espírito Santo. Exemplo aqui, ó, de moralidade administrativa que a gente tem que dar, sendo completamente apartidário, tá? Não estou falando de política, estou falando de direito e um fato que aconteceu. Quando o Lula começou a ser investigado por ações relativas ao Lava Jato, operações como o Mensalão, para trazer para o Lula certas imunidades, o que a Dilma fez? A Dilma foi e nomeou o Lula como ministro de uma determinada pasta, que não me lembro agora. Por quê? Qual era a intenção da Dilma? Se eu nomear o Lula, ele se torna ministro. Se tornando ministro, ele vai ter algumas imunidades que a Constituição prevê e vai dificultar o trabalho dos órgãos de polícia, né? De investigação. Inclusive, ele não vai poder ser preso agora, pererê, parará, pão duro. Só que a Dilma fez isso apenas para proteger o Lula, porque ele não tinha conhecimento específico para comandar aquela pasta, para organizar aquela área de atuação governamental. Ela fez isso apenas para ludibriar o processo de investigação criminal contra o Lula, para proteger o Lula. Naquele momento, ela agiu de forma imoral. Então, para evitar a nomeação do Lula, ele sequer foi nomeado, porque choveram ações populares por todo o Brasil para evitar a prática desse ato imoral. Show? Então, ó, dei exemplo de patrimônio, de moralidade administrativa e do meio ambiente. Lembra, só quem ingressa com ação é o cidadão. Se ele desistir, o MP pode dar continuidade. Lembra que a ação é gratuita para o autor, se for de boa fé, porque se for de má fé não vai ser. A natureza da ação é civil e principal, o foro é a primeira instância. Logicamente que você também não vai esquecer do prazo de 5 anos prescricional. Beleza, galerinha? Por enquanto é só. Um grande beijo, um forte abraço e na pós a gente se vê. Valeu, tchau, tchau, fui!